Turma, nunca esquecer do uso dos EPIs, tá? A máscara aqui para proteger as nossas vias respiratórias, que a gente vai manipular material particulado, então vai levantar poeira. Óculos de proteção, né, para proteger os nossos olhos de qualquer partícula que possa ser arremessada, né, diretamente nos nossos olhos. Em algumas práticas vai fazer muito barulho, então é importante usar o protetor auricular. O jaleco para proteger a gente, né, no caso de poeira. E sempre sapato fechado. E pessoal, quando eu fui lá gravar essa prática no laboratório, a bancada estava bem suja. Isso aí é o normal que vocês vão encontrar. Então sempre vai lá e passa um pano molhado na bancada, deixa ela bem limpinha, porque se vocês observarem com atenção, dá pra ver uma poeira bem fina, bem vermelhinha, né? Então isso aí vai acabar contaminando a minha amostra. Então sempre limpem a bancada, deixem ela em perfeitas condições para vocês evitarem contaminar a amostra de vocês. E pessoal, antes de começar a prática, é bom sempre deixar na bancada todos os materiais que vocês vão utilizar, né? No caso, bandejas para vocês comportarem as amostras, espátulas que a gente vai usar muito para poder manusear a amostra durante os processos de homogeneização. Pincel é importante também a gente ter algum próximo da gente, porque a gente vai usar o pincel para poder varrer da superfície aquelas partículas finas que a espátula não consegue pegar. Lembrando que as partículas finas sempre vão concentrar um pouco mais de ferro, tá? Então é sempre importante não desprezá-las, tá? Sempre recolher todo o material da melhor forma possível. Turma, o que está sendo feito agora nesse momento é a definição do tamanho da pilha alongada. Lembrando que esse método de partilha ele é indicado para uma quantidade um pouco maior de material, que a gente não consegue manusear ele totalmente. Tá? Aqui na prática a gente usa uma massa um pouco menor, mas eu conseguiria tranquilamente utilizar esse método para fazer a partilha de 40, 50 kg de material. Tá? Nesse caso, o tamanho da pilha deve ser proporcional à massa que eu estou trabalhando. Aqui no caso, eu utilizei, como a minha massa era um pouco menor, eu utilizei a própria espátula como medida. Então eu usei 10 medidas de espátula para poder fazer a definição da minha pilha alongada. Mas, a depender da massa que você estiver trabalhando, essa pilha pode ser maior ou ela pode ser menor. Agora sim, utilizando aquela medida do tamanho da pilha como referência, a gente vai começar a montagem da nossa pilha. Lembrando que eu estou com o meu material original, eu já misturei ele aí antes, tá pessoal? Só não mostrei em vídeo, mas eu já homogeneizei ele previamente. Eu pego uma porção do material, eu vou circular, dar a volta naquele montinho, pegando várias porções, e aí eu vou começar a montagem da pilha. Então eu vou despejando esse material, seguindo uma linha reta, tentando despejar ele da forma mais homogênea possível, para que não haja variações muito grandes de massa. Tá? No caso aí vocês estão vendo que a minha massa acabou, eu fui lá, peguei mais um pouco de massa de um ponto diferente da pilha e continuei da onde eu parei na pilha, até o limite que eu tinha marcado antes. E aí, quando eu terminei o material, eu começo a voltar no sentido oposto. Turma, aqui eu já estou mostrando para vocês a pilha longa totalmente formada, lembrando que eu confeccionei ela nesse sentido de ida e volta até acabar todo o meu material, e agora eu estou fazendo a retomada das extremidades da pilha. Lembrando que eu preciso fazer isso porque nas extremidades o material não se comporta da mesma forma como ele se comporta na parte interna da pilha. Então é preciso a gente fazer a retomada desse material e redistribuir ele novamente em cima da pilha. Lembrando aqui que é muito importante a gente coletar todo o material fino que fica para trás, Então ali eu estou fazendo a utilização do pincel para poder fazer a coleta desse material. O material fino, ele tende a ser muito rico em ferro, e que se a gente está fazendo a amostragem para poder fazer medida de teor, esse material é muito representativo para a gente, então nunca esqueçam dele. E turma, eu queria fazer só um parênteses aqui agora, porque não sou eu que estou manipulando a amostra nesse momento, Eu estou falando na primeira pessoa, mas quem está ali é o professor Gilberto. Nós trabalhamos em conjunto para poder fazer a gravação das práticas, para disponibilizar para vocês, alunos da Engenharia Metalúrgica, e também para os alunos da Engenharia de Minas. Só para deixar registrado aqui. Pessoal, antes da gente começar a fazer a partilha propriamente dita, é importante a gente varrer de volta para a pilha essas partículas que caíram longe. Tá? A gente pode acabar esquecendo delas e isso pode gerar para a gente um erro de perda de massa. Tá? Não se esqueçam disso. Turma, agora nesse momento a gente vai começar a fazer a partilha propriamente dita. Eu vou usar a espátula como referência para poder delimitar o tamanho das massas que eu vou separar, e aí eu faço a divisão dela no sentido longitudinal e transversal da pilha. Dessa forma eu já tenho a formação das minhas duas massas, das minhas primeiras duas alíquotas que vão compor a minha amostra quarteada.
Turma, agora eu vou dar início à segmentação da segunda fração. Então, eu vou abrir um pouco de espaço, vou pegar a porção que estava mais afastada de mim, vou afastar para mais longe ainda, e a que estava mais próxima eu vou puxar para o meu lado. Agora, na segunda segmentação, a amostra que está mais longe de mim, eu não vou mais afastar ela, eu vou puxar para o meu lado. Dessa forma, eu garanto que as porções estejam sempre alternadas, né? A porção que está mais próxima de mim, eu não vou puxar para o meu lado, dessa vez eu vou afastar. Na terceira segmentação, eu vou fazer igual eu fiz da primeira vez. Então, a porção que estava mais perto de mim, eu puxo para o meu lado, e a porção que estava mais longe, eu empurro ela para longe. E aí eu vou continuar fazendo essa retirada alternada das porções até acabar toda a minha pilha. E pessoal, aqui a gente manipula bastante a amostra, então fica muito material para trás. Então antes de partir para a próxima, raspa bem a pilha, raspa bem a bancada, para poder garantir que toda a massa foi transferida para as pilhas correspondentes, né? Para a gente não ter aí algum erro de separação de massa ou de perda de massa. A posição da pilha na bancada também é importante, porque aqui vocês podem ver que ela foi montada bem perto da beirada. Isso pode não ser indicado, né, no caso de vocês que estão começando agora. O ideal é que vocês montassem ela um pouco mais para a parte de dentro da bancada, para que assim vocês tivessem mais espaço para poder conseguir trabalhar a amostra com um pouco mais de tranquilidade, para ficar mais fácil um pouquinho o processo. A few moments later. Turma, então, após finalizar a etapa de divisão da pilha, a gente tem a formação de duas pilhas menores, teoricamente com a mesma massa, e aqui a gente tem que fazer a aferição da massa das duas, tá? Então pesa cada uma, anota a massa, guarda uma delas, identifica direitinho qual que foi o método de partilha, e a outra a gente vai seguir no processo. A gente vai usar para poder fazer o método de partilha da pilha cônica. Turma, uma vez escolhida a massa, agora a gente vai dar sequência no segundo método de partição, que é o método da pilha cônica. Então aqui esse método já é indicado para massas um pouco menores e que a gente consegue manusear ela totalmente de forma a garantir total homogeneização. Eu posso fazer esse método no chão, em cima de uma lona limpa, ou na bancada com auxílio de espátulas. Não tem diferença, tá? Não tem problema você escolher uma forma ou outra. Aqui a gente optou por fazer em cima da bancada com a utilização de espátulas. Então a gente revolve todo o material, pegando ele de fora, pegando a parte interna da pilha, misturando bastante mesmo para garantir que as partículas estejam todas muito bem misturadas, né? Que assim a gente consegue dar uma possibilidade de haver a mesma chance de todas as partículas serem coletadas. Uma vez terminada a formação da pilha, é importante a gente dar uma acertada nas pontas, né? Recolher o material que caiu para longe dela, né? Deixar ela bem certinha para poder ajudar a gente no momento de fazer a divisão de massas. Turma, então agora no momento de dividir a massa, vocês podem optar por fazer ela de forma manual, né, também com o auxílio da espátula, ou utilizar algum aparato, no caso ali aquela cruz, aquele divisor na forma de cruz, facilita bastante para a gente no processo. Se vocês forem fazer com a espátula, é importante dar uma achatada no topo da pilha para poder facilitar um pouco mais essa divisão. No caso desse aparato que a gente tem aí no laboratório, é simplesmente achar o centro da pilha e forçar essa cruz em cima do minério. Dessa forma a gente vai conseguir fazer a divisão bem mais fácil desse material em 4 partes iguais, teoricamente iguais, né? Bom, pessoal, uma vez feita essa divisão, agora a gente vai poder fazer a separação das massas. É importante a gente fazer a delimitação certinha ali, né? Tentar separar o material da melhor forma possível para não ter mistura de qual partícula pertence a cada quadrante. E na hora de fazer a retomada, a gente vai tomar as porções diametralmente opostas para poder formar uma pilha. Então a gente pega uma porção, a porção que está oposta a ela e junta no montinho. E aí o restante que sobrar, a gente faz o segundo monte. De novo, é importante fazer a medição das duas massas, anotar os valores, guardar uma delas e a outra porção que sobrar, a gente vai seguir adiante no processo de partilha através do método quarteador Jones. Nunca esqueçam de medir a massa, tá, pessoal? Turma, o último método de partilha apresentado para vocês é o quarteador Jones. Esse equipamento ele facilita bastante o processo de divisão porque a gente manipula ao mínimo a amostra, né? A gente coloca a amostra ali em cima e ele faz o resto do trabalho. É importante também a gente atentar na limpeza do equipamento, tá? Normalmente ele fica armazenado, então ele pode pegar poeira, ele pode pegar pó de outros minérios, então ele vai ter a presença de algum material que pode estar contaminando. É importante sempre a gente dar uma jeteada nele com ar comprimido para poder fazer a eliminação dessas partículas.
Então a gente colocou ele lá em cima, né, o material, o minério nosso lá em cima. Esse modelo nosso ele tem essa portinha que retém o material lá em cima, então não tem problema, tá? Se ficar um material amontoado de um lado, a gente só vai lá e faz a redistribuição, né, de forma bem homogênea desse material. Caso ele não tenha essa portinha, aí sim a gente tem que ter todo um cuidado especial para poder garantir que a massa está sendo colocada de forma homogênea, né? Nenhum lado tenha mais massa do que outro. Aqui a gente está fazendo só o recobrimento do equipamento com plástico, porque como o material vai cair, ele vai levantar muita poeira. E levantar a poeira sempre para a gente é sinônimo de perda de massa, tá? Então a gente vai evitar ao máximo perder essas partículas, tá? Então é sempre importante a gente fazer o recobrimento das aberturas com um plástico ou algum outro material para poder segurar essas partículas lá dentro. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que fazer com essas massas que vocês anotaram e como usar elas para poder montar a curva de distribuição normal dos erros de perda de massa e erro de separação de massa no Excel.